Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Ibovespa trabalhando em alta fechou em alta de 0,29%, um candle que representa uma certa indefinição, corpo pequeno no meio do candle. A gente observa pelo gráfico de 60 minutos uma dificuldade no movimento de subida, dentro do que foi um movimento de queda, e a aproximação daquela patamar dos 47.500, 47.650, batida ali naquele ponto e formação de um topo nessa região. Enfim, o Ibov ainda encontra-se abaixo de um patamar que seria mais para um viés de baixa, por mais que tenha aqui o início de um movimento de recuperação do índice, a formação de um fundo no mesmo patamar de fundo anterior, mas para mim ele ganha um pouco mais de força, sinaliza um ganho um pouco maior de força acima, vindo, por exemplo, para essa sexta-feira, acima aí, fechando acima dos 47.800, melhor ainda, acima dos 48 mil pontos. Vamos ver se o Ibov consegue fazer isso, ou se a gente vai ter a manutenção desse viés de baixa, a continuidade aqui de um movimento de baixa aí nessa sexta-feira. PTR4 no pregão de hoje apresentou ainda queda 0,28%, começou fraco o movimento de fundo ascendente dessa ação. Para quem está comprado, um stop seria perda de R$ 13,88, que anularia esse início de um fundo ascendente na ação. Da mesma forma do Ibov, a Petro ali aqui na Petro pior, porque na primeira resistência do G60 a ação patinou e não foi além. Mas o fato que aumentaria o ganho de força desse movimento ao superar a máxima de hoje. Não necessariamente porque já vai estar em alta, vai superar a máxima, vai fazer mais um candle ascendente, mas pelo fato ali de gerar até uma formação de pivô. Sobe, fica patinando, faz correção no tempo e aí rompe aqui para cima, parando de respeitar essa zona de resistência aqui no intraday de 14,32, de 14,25 a 14,32. Vale 5 segue ali lateralizando, sem muita opção de entrada para tendência, buscando tendência, uma operação de swing trade, seja para venda ou para compra. Para venda eu mantenho um critério ou de buscar venda em alguma sinalização de baixa, tentando pegar no movimento no gráfico semanal mais próximo possível de 31,30 a 31,70 ou aqui abaixo da região de 30,18 a R$30. Seria outra região a se monitorar uma venda. Para compra, se a ação vem aqui e bate, pensando em compra mais rápida possível para buscar um objetivo na faixa de 31, seria mais próximo dessa região de 30,18 a R$30. Se esse movimento vier aqui sofrido para baixo. Por enquanto, o movimento de baixo não tem sido muito forte na ação, apesar da queda de hoje de 1%. IP3, passando rapidamente, a gente falou que recomendou uma compra em IP3 hoje, tentativa de pegar o início de um fundo no mesmo patamar de um fundo anterior. Quando falo tentativa, a ação gerou uma sinalização positiva na primeira hora de pregão, entramos comprando aí a superação da máxima da primeira hora de pregão, em 15,11 foi o valor que ela fechou, arriscando aqui 1,52%, esse é o risco da operação, o stop está em R$14,86, 14,86. Então, com esse stop, R$14,88 é onde está o stop, com risco de 1,52%, e o nosso objetivo, 3 vezes esse risco, fica ali em torno dos R$15,80, que é a resistência do topo, onde se ela viesse a montar essa formação aqui, seria a confirmação, a superação ali dessa região, desse topo aqui, seria a confirmação de um fundo duplo. Por enquanto não começou muito forte, até a primeira hora de pregão da operação foi boa, mas depois ela patinou o pregão inteiro. A perda aqui dos 15,05 seria o primeiro sinal negativo em relação a essa compra. Outro ativo que nós chegamos a recomendar a entrada hoje e executou a compra foi a DIR3. A DIR3 tem uma tendência de baixa, assim como a IP3 está em tendência de baixa. A DIR3 tem uma tendência de baixa, avaliamos ali uma região de suporte pelo gráfico semanal anterior, um movimento longo aqui pelo gráfico semanal, também no gráfico diário um movimento um pouco maior, e a formação ali de um sinal de recuperação pelo gráfico intraday. Buscamos uma entrada então em 9,55, com stop em 9,40, abaixo da mínima de hoje.
O risco dessa operação da DIR 3 é de 1,57% e o objetivo dessa operação, ficando em torno de 4,5 ou mais, R$10, 4,5%, fica lá em torno de R$10. Seria um patamar de possível saída dessa posição comprada. Vamos ver se ela consegue aí quebrar essa sequência aqui de máximas descendentes, amanhã já superar esses 9,57 e ganhar mais força aí para cima. E também a ZTC3, chegamos a comentar uma compra hoje em ZTC3, recomendar uma compra na superação dos 24,88. Superação da máxima desse candle aqui debaixo do gráfico de 60 minutos. Então, superando ali, busca uma compra em 24,89, o stop da operação ficaria aqui embaixo mesmo, em 24,55, risco de 1,37%, e o objetivo vai ficar em torno de 25,91. É uma entrada ali baseada numa tentativa de pegar um movimento de subida após esse engolfo de alta, uma correção no G60, dentro do que eu falei no pregão anterior. Essa seria a entrada com stop um pouco mais curto em cima de ZTC3. Próximos ativos a serem comentados aqui rapidamente, a EDU3. A EDU3 fechou o pregão de hoje em queda de 1,54%, já vem aí com a sequência forte de baixa, são 9 pregões aqui nesse movimento de baixa, a ação está em tendência de baixa de curto prazo, tendência de baixa de médio prazo, enfim, o cenário não está muito bom para compra. Logo, qualquer tentativa de compra nesse ativo, eu buscaria esses stops assim mais curtos, um stop preferencialmente aí abaixo de 2%, para tentar pegar um repique de alta ali de 4 a 6%, seria o objetivo de uma compra em cima de AEDU3 contra a tendência. Então é um ativo que no próximo pregão vamos ficar atento, uma nova sinalização aqui de queda seria mais interessante para a gente, uma continuidade dessa queda, até a perda da mínima do pregão de hoje foi de 11,40, podendo apresentar logo na sequência alguma situação de compra de um fundo, mesmo que seja descendente na AEDU3. A parceira dela, a CROT3, no mesmo setor, foi bem o pregão, alta de 4,42%, fazendo nova máxima histórica, um forte fundo, ativo que pelo gráfico 60 minutos pode trazer alternativa de compra via G60 com stop mais curto, assim como foi comentado em EZTC3. É um ativo também para ficar de olho aí nessa sexta-feira. E falando em superação de topo histórico, PSSA3 foi outra que entrou aí no ritmo e conseguiu aí confirmar uma nova tendência de alta de curto prazo, superando ali 3 topos anteriores. Compraria essa superação de máxima, ou seja, uma operação usando estratégia de rompimento? Eu não faria essa entrada, por questão de relação risco-ganho, por já ter um movimento de alta, não que ela não vá dar certo, mas a minha preferência seria buscar aqui aguardar um retorno desse movimento de subida, usando essa região dos R$30 até R$29,90 como suporte, aí sim me motivando um pouco mais para a ponta compradora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo seu acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.